Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único objetivo a divulgação dos nossos estudos a respeito da doutrina dos espíritos. Por isso, queremos agradecer aos irmãos que têm nos prestigiado com suas inscrições nos nossos canais de comunicação e solicitamos àqueles que ainda não fizeram e que, se puderem, não deixem de fazê-lo, pois isso nos ajuda na melhor divulgação das mensagens a um maior número de pessoas a respeito da doutrina dos espíritos. Hoje, iremos abordar o tema O Espírito de Verdade. Quem, como e quando. Antes, porém, gostaríamos de proferir as palavras que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, nos itens 1 e 2, cujo título é O Jugo Leve. Diz o texto, no capítulo 1, Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai todos vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Essas palavras vêm do Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos de 28 a 30. No item 2, nos é dito: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição: a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Palavras do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reflexão. Tendo isso dito, gostaria também de proferir o poema das Pedras, onde a poetisa se expressou desta forma: Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim, levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e num sonho perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro. Tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Palavras da poetisa Cora Coralina para a nossa reflexão. Gostaríamos de dar início à nossa fala da noite de hoje, lembrando que o tema, o Espírito de Verdade, é um tema que existe algumas controvérsias no movimento espírita. Uns acreditam ser o Espírito de Verdade, a pleiade dos espíritos pelos quais foi transmitido a codificação espírita. Outros asseveram ser o Espírito, o próprio Cristo, e outros que o Espírito de Verdade seria João Batista. Enfim, pensamentos diversos a respeito desse tema é o que nos levou a trazer
o tema para ser estudado na noite de hoje. O Espírito de Verdade. Quem, como e quando. Queremos lembrar que os estudos aqui proferidos não pretendem convencer a ninguém, mas apenas trazer à tona aquilo que encontramos dentro da própria codificação espírita e também a consequência dos estudos realizados pelo irmão Paulo Neto, que faz uma belíssima explanação a respeito desse assunto. Para início, gostaríamos de começar falando quando comunicou-se pela primeira vez o Espírito de Verdade. E para isso nós fomos buscar na segunda parte do livro Obras Póstumas, onde tem como título Meu Espírito Protetor. Está lá escrito que em 24 de março de 1856, Kardec, escrevendo um texto sobre os espíritos e suas manifestações por várias vezes, ouviu por várias horas insistentes batidas que cessavam quando investigava sua origem e retornavam quando voltava a escrever. No dia seguinte, em sessão mediúnica na casa do Sr. Baldim, Kardec perguntou da seguinte forma ao espírito Zéfiro: ouviste sem dúvida o relato que acabo de fazer. Poderias dizer-me qual a causa daquelas pancadas que se fizeram ouvir com tanta persistência? E o espírito lhe respondeu: era teu espírito familiar. Kardec voltou a perguntar: com que fim foi ele bater daquele modo? E Zéfiro respondeu: queria comunicar-se contigo. Kardec voltou a lhe perguntar: podereis dizer-me quem é ele? E o espírito lhe respondeu: podes perguntar-lhe a ele mesmo, pois que está aqui. E Kardec, voltando-se ao espírito familiar, indicado pelo espírito Zéfiro, lhe perguntou: meu espírito familiar, quem quer que tu sejas, agradeço-te o me teres vindo visitar. Consentirás em dizer-me quem és? E o espírito respondeu: para ti, chamar-me-ei a verdade, e todos os meses, aqui durante um quarto de hora, estarei à tua disposição. Acontecia assim a primeira apresentação do Espírito de Verdade que temos notícia ao codificador Allan Kardec. E podemos dizer que assim começava a história da codificação espírita. E continua Kardec arguindo o espírito Zéfiro, cujo registro se encontra na segunda parte de Obras Póstumas. E na continuação, Kardec questionou ao espírito: o nome verdade que adotaste constitui uma alusão à verdade que procuro? E recebeu como resposta: talvez, pelo menos, é um guia que te protegerá e ajudará. Kardec voltou a questionar: poderei evocar-te em minha casa? E o espírito respondeu: sim, para te assistir pelo pensamento, mas para respostas escritas em tua casa, só daqui a muito tempo poderás obtê-la. E Kardec perguntou em seguida: terás animado na Terra alguma personagem conhecida? E o espírito respondeu: já te disse que para ti sou a verdade. Isto para ti quer dizer discrição. Nada mais saberás a respeito. E Kardec continuou questionando: ontem, quando bateste, estando eu a trabalhar, tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? E o espírito respondeu: o que eu tinha a dizer-te era sobre o trabalho que te aplicavas. Desagradava-me o que escrevias e quis fazer que eu abandonasse. Kardec voltou a questionar:
a tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia ou ao conjunto do trabalho? E o Espírito de Verdade respondeu: ao capítulo de ontem submeto ao teu juízo. Se o releres, reconhecerás tuas faltas e as corrigirás. E Kardec perguntou em seguida: eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo e o refiz hoje. Está melhor? E o Espírito respondeu: está melhor, mas ainda não satisfaz. Relê da 3ª à 30ª linha e com um grave erro depararás. E em seguida Kardec alegou: rasguei o que escrevera ontem. E o Espírito disse: não importa. Isso não impediu que a falta continuasse. Relê e verás. E após a abordagem que Kardec fez ao Espírito, ele apresentou uma nota, onde disse: a proteção desse Espírito, cuja superioridade eu estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. A sua solicitude e a dos bons espíritos que agiam sob suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias de minha vida, quer a me remover dificuldades materiais, quer a me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, a me preservar da malignidade dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Essa nota é importante ser salientada para demonstrar o quanto Kardec não tinha a menor ideia ou a menor noção do espírito que se apresentava naquele momento, nem da sua condição evolutiva, nem dos seus propósitos, ao qual ele mesmo estava destinado. E gostaríamos, consequentemente, de esclarecer que naquele momento ainda não era conhecida a escala espírita ou as categorias de espíritos simpáticos, e usava-se comumente a expressão de espíritos familiares. Isso para deixar claro que não se sugere, com a expressão de espírito familiar, ser um espírito da mesma família ou ligado pelos laços familiares ao codificador. Ressaltamos também e lembramos que os espíritos batedores, na falta de outro meio, podem ser utilizados pelos espíritos superiores para se comunicarem. Isso está no Livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 145. Isso porque alguns dos nossos irmãos alegam que o espírito que abordou Kardec na noite em que ocorreu as batidas era um espírito batedor, desconhecendo assim os ensinamentos trazidos através da codificação a respeito da escala espírita, e que Kardec diz que soube, por outros espíritos, ter sido um ilustre filósofo da antiguidade. Isso está contido no livro Iniciação Espírita. E aproveitamos a oportunidade para enfatizar: o Espírito de Verdade foi guia e protetor de Allan Kardec. Isso está registrado no livro A Caminho da Luz, onde Emmanuel, no capítulo 22, diz: apelos ardentes são dirigidos ao Divino Mestre pelos gênios tutelares dos povos terrestres. Assembleias numerosas se reúnem e confraternizam no espaço, nas esferas mais próximas da Terra. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado
na sua missão consoladora. E, 2 meses antes de Napoleão Bonaparte sagrar-se imperador, obrigando o Papa Pio XII a coroá-lo, na igreja de Notre-Dame, em Paris, nascia Allan Kardec, aos 3 de outubro de 1804, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo pela misericórdia de Jesus Cristo. Isso para que tenhamos, além dos próprios escritos de Kardec, um registro trazido por Emmanuel a respeito desse fato. No livro Iniciação Espírita, Kardec deixa registrado: ele assinalou-me erros em meu trabalho, indicando as linhas onde se encontrava. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia ao meu apelo todas as vezes que eu necessitasse interrogá-lo. Desde então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Deu-me inúmeras provas de uma grande superioridade e sua intervenção benfazeja e eficaz se manifestou em meu favor, tanto no tocante aos negócios da vida material, quanto relativamente às questões espirituais. Em uma mensagem contida na segunda parte de Obras Póstumas sobre a missão de Kardec, fica evidente de uma das formas como o Espírito de Verdade agia ou agiu para a realização da sua obra. Diz a mensagem: quero falar-te de Paris, embora isso não me pareça de manifesta utilidade, uma vez que as minhas vozes íntimas se fazem ouvir em torno de ti, e que teu cérebro percebe as nossas inspirações com a facilidade que nem tu mesmo suspeitas. Nossa ação, principalmente a do Espírito Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Em Paris, a 14 de setembro de 1863, em Obras Póstumas ainda, deixou outra comunicação onde registra esse fato, onde a mensagem diz: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez de tuas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Entretanto, amigo, se a tua coragem ainda não desfaleceu sob a tarefa tão pesada que aceitastes, fica sabendo bem que foste feliz até o presente, mas é chegada a hora das dificuldades. Tenho, porém, fé em ti, como tens fé em nós, e sei que a tua fé é das que transportam montanhas e fazem caminhar por sobre as águas. Coragem, pois, e que a tua obra se complete. Conta conosco, e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo tão particular. Observem que nessa comunicação, além de ficar registrado que o Espírito de Verdade era protetor do Allan Kardec, a espiritualidade que deixou essa comunicação o trata, o Espírito de Verdade, como mestre de todos nós. Ora, quem é o único mestre de todos nós na espiritualidade que dirige a nossa realidade, senão a do próprio Cristo, e que vem a proteger de modo tão particular ao codificador? Muito bem. Diante disso, perguntamos: quem seria o Consolador? E não podemos deixar de consultar inicialmente o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde está registrado no item 3, que diz: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E aí, por conta desse termo outro, começa-se a polêmica entre nós. E continua o texto: a fim de que,
fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-eis e ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que tenho dito. Isso está no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, 17 e 26. Observem que nesta comunicação o Consolador é associado diretamente ao Espírito de verdade e que nos diz que o mundo não pode ver porque não o conhece. Mas quanto a nós, ou quanto a vós, né? No caso, aos que receberam diretamente essa mensagem, ele diz: conhecê-los-eis porque ficará convosco e estará em vós. Como ele estará em vós? Senão através do sentimento e da consciência dessa existência. E ainda mais, ele esclarece que esse Consolador será enviado em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Palavras do Cristo que está registrado no Evangelho de João. E continua no item 4. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Observem que o Evangelho deixa muito claro que quem preside o advento da promessa do Cristo é o Espírito de verdade. E continua, ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas fazendo compreender o que Jesus só disse por parábolas. Ou seja, é a informação de que o Espírito de verdade vem ampliar os nossos horizontes a respeito do entendimento das palavras do Cristo e das parábolas que muitas das vezes para nós não é perfeitamente entendível devido à nossa pouca compreensão a respeito do sentimento do Cristo. E continua o Evangelho. Advertiu o Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras, sem alegorias, levanta o véu, intencionalmente lançado sobre certos mistérios. Vem, finalmente, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Ou seja, é o Evangelho nos deixando muito claro que o Espírito de verdade é o próprio Consolador, prometido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda no capítulo 6, no item 4, está registrado: o Espiritismo vem na época predita cumprir a promessa do Cristo. Preside ao seu advento o Espírito de verdade. Observem que é o próprio Evangelho, registrado, anotado e codificado pelo próprio Allan Kardec, que afirma que o Espiritismo é presidido, consequentemente, dirigido pelo Espírito de verdade. Observemos que quem preside é uma entidade e não poderia ser uma coletividade, como muitos sugerem, serem a pleiade de espíritos que trouxeram a codificação que Kardec realizou. E continua o Evangelho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Kardec, na Gênese, no capítulo 17, no item 39,
deixa registrado que naquele momento ainda não fazia ideia de quem seria o Espírito de verdade ou quem seria o Consolador. Pergunta: quem deverá ser esse enviado? Dizendo: pedirei a meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois, do contrário, dissera: voltarei a completar o que tenho ensinado, dando assim fundamento para as controvérsias existentes em torno desse pensamento. Não só tal não disse, continua Kardec, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Essa proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos está em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. E assim, Kardec manifesta e deixa registrado o seu pensamento a respeito do assunto, dizendo: o Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. E aí, nesse momento, Kardec dá argumento para as linhas de raciocínios divergentes em torno do assunto, dizendo que a doutrina seria a personificação do Consolador e cuja inspiração viria a se concretizar, sendo ele o Espírito de verdade. Porém, nós lembramos que Jesus não se ateve a formas, ele usava de imagens e palavras figuradas, e que a palavra outro também pode significar mais um, e não necessariamente outro diferente. Essa é a observação que nós fazemos das interpretações feitas em torno desta proposição feita pelo Divino Mestre. E aí nós lembramos as palavras de Paulo o Apóstolo, onde em carta aos Gálatas deixou registrado o seu sentimento a respeito do que haveria aprendido da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, quando disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E é isso que acontecerá, acredito eu, com cada um de nós, na medida que aprendamos, na medida que nos conscientizemos a respeito da sublime doutrina de luz, de amor e de vida eterna que o Jesus nos enviou, quer seja através dos seus evangelhos, quer seja através do Consolador prometido, que são os ensinamentos que nos trouxe através do Espiritismo. Observando essas palavras de Paulo, podemos entender que a consciência de Paulo permitia a plenitude da vida que Jesus viveu e ensinou e pregou para a humanidade. Tendo a consciência dessa realidade, Paulo sabia que a personalidade de Paulo, que antes existia, não mais habitava em ele, e sim os valores auferidos, os valores conquistados com o aprendizado da doutrina cristã. Na Gênese, no capítulo 1, item 42, está escrito: reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa do seu advento se encontra realizada, porque de fato é ele o verdadeiro Consolador. Observem
que esse pensamento já diverge um pouco daquilo que está escrito anteriormente, como nós apresentamos. E se ele preside, não poderia ser apenas o conjunto de orientações trazida pela doutrina, e sim uma entidade que verdadeiramente, como Consolador, e como Kardec bem diz, dirige, preside o movimento da regeneração. E continua o texto: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 18 e 19. Lembrando ainda, uma vez mais, as palavras de Paulo, que quando nós compreendermos o verdadeiro ensinamento do Cristo Consolador, do Espírito de verdade, em nós viverá, existirá, habitará os valores cristãos, e em nós viverá o Cristo, não mais a personalidade antiga e enferrujada que nos compõe. No Livro dos Médiuns, no capítulo 31, no item 9, Kardec registra as palavras do Espírito de verdade, que diz: venho eu, vosso Salvador e vosso Juiz, venho como outrora aos filhos transviados de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora, a minha palavra, tem que lembrar aos materialistas que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e que levanta as ondas. Revelei a doutrina divina como cefeiro, atei em feixes o bem espaço na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Mas ingratos os homens se desviaram do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e se perderam nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer não mais por meio de profetas, não mais por meio de apóstolos, porém que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, vos socorrais, e que a voz dos que não existem ainda se façam ouvir, clamando-vos: orai e crede, por isso que a morte e a ressurreição e a vida, a prova escolhida durante a qual cultivadas as vossas virtudes, tem que crescer e desenvolver como o cedro. Crede nas vozes que vos respondem. São as próprias almas dos que evocais. Só muito raramente me comunico, meus amigos. Os que hão assistido a minha vida e a minha morte são os intérpretes divinos das vontades de meu Pai. Deixamos para os irmãos que nos escutam a interpretação do significado desta comunicação. E conclui: homens fracos, que acreditais no erro das vossas inteligências obscuras, não apagueis o facho que a clemência divina vos coloca nas mãos, para vos clarear a estrada e conduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Em verdade vos digo, crede na diversidade, na multiplicidade dos espíritos que vos cercam. Estou infinitamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender mão protetora aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Crede, amai, compreendei as verdades que vos são reveladas. Não mistureis o joio com o bom grão, os sistemas com as verdades. Espírita, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo.
Todas as verdades se encontram no cristianismo. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que, do além-túmulo que julgais ou nada, vos clamam vozes. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. E após essa comunicação, Kardec destaca, através dessa nota, o seu pensamento, dizendo: essa comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, foi assinada com um nome que o respeito não nos permite reproduzir, senão sob todas as reservas. Tão grande seria o signo em favor de sua autenticidade. E porque dele se há, muitas vezes, abusado demais em comunicações evidentemente apócrifas. Esse nome é o de Jesus de Nazaré. De modo algum duvidamos de que ele possa manifestar-se. Mas se os espíritos verdadeiramente superiores não o fazem, senão em circunstâncias excepcionais, a razão nos inibe de acreditar que o espírito por excelência puro responda ao chamado do primeiro que apareça. Em todos os casos, haveria profanação se lhes atribuir uma linguagem digna dele. Por essas considerações é que nós temos abstido sempre de publicar o que traz esse nome. E julgamos que ninguém será circunspecto em excesso no tocante à publicação deste gênero, que apenas para o amor próprio tem autenticidade e cujo menor inconveniente é fornecer armas aos adversários do espiritismo. Como já dissemos, quanto mais elevados são os espíritos na hierarquia, com tanto mais desconfiança devem os seus nomes ser acolhidos nos ditados. Fora mister ser dotado de bem grande dose de orgulho, para poder alguém vangloriar-se de teu privilégio nas comunicações por eles dadas e considerar-se digno de com eles confabular, como com os que eles são iguais. Na comunicação acima, apenas uma coisa reconhecemos: é a superioridade incontestável da linguagem e das ideias, deixando que cada um julgue por si mesmo de quem ela traz o nome, que não a renegaria. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou essa mesma mensagem no capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5, colocando a assinatura do Espírito de Verdade e a data de 1861. Portanto, meus irmãos, nós vemos uma prova do cuidado que Kardec tinha em dados momentos de publicar a assinatura de determinadas mensagens como Cristo Consolador. No livro dos Médiuns, ele não coloca assinatura, apenas a nota que acabamos de ler. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele já coloca a assinatura do Espírito de Verdade e a data da qual foi recebida. Não poderia ser uma pleiade de espíritos que trouxeram à codificação espírita o Espírito de Verdade. Tanto na Revista Espírita como no livro Céu e Inferno, nós ressaltamos a comunicação do Espírito Jobá, que nos disse que foi questionado numa comunicação da seguinte forma: vedes os espíritos que estão aqui convosco? E o Jobá respondeu: eu vejo sobretudo Lázaro e Erasto, depois, mais distante, o Espírito de Verdade, planando no espaço, depois uma multidão de espíritos amigos que vos cercam
apressados e benevolentes. Observem que tanto Lázaro e Erasto, entre tantos, fazem parte da pleiade de espíritos que trouxe os ensinamentos espíritas para Kardec realizar a codificação. Não poderia ele estarem ao lado do Espírito de Verdade, que da mesma forma que eles se encontravam presente naquele momento durante a comunicação, destacando assim a individualidade do Espírito de Verdade. Na Revista Espírita, nós destacamos a comunicação do Espírito Sanson, no ano de 1862, onde também foi questionado da seguinte forma: não vedes outros espíritos? E Sanson responde: perdão, o Espírito de Verdade, Santo Agostinho, Lamennais, Sonete, São Paulo, Luís e outros amigos que evocais estão sempre em vossas sessões. E da mesma forma, o Espírito Sanson ressalta e destaca a presença do Espírito de Verdade, ratificando aquilo que Jobá ressaltou com a presença do Espírito de Verdade naquela reunião. Na Revista Espírita de 1868, Lacordaire também nos afirma coisa semelhante, dizendo: era preciso, aliás, completar o que não havia podido dizer então, porque não teria sido compreendido. Foi porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de Verdade, veio em todas as partes do mundo e em todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, dos quais Jesus havia adiado o ensinamento, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Observem que Lacordaire ressalta a direção do Espírito de Verdade sobre toda a pleiade de espíritos que vem orientar a codificação espírita. E continua o texto: quando todas as bases lhes forem postas, então virá o Messias, que deverá coroar o edifício e presidir a reorganização, com a ajuda dos elementos que terão sido preparados. Então, meus irmãos, observem que é Lacordaire que ressalta que o Messias, e não temos outro senão a Jesus, que vem coroar e presidir o edifício da organização, da qual ele vem nos transmitindo, nos preparados. E aqui estamos falando da codificação espírita, presidida pelo Espírito de Verdade. Na Revista Espírita do ano de 1866, nós trazemos a seguinte comunicação na parte que trata da qualificação de santo aplicada a certos espíritos. Kardec, ao analisar uma comunicação, faz a seguinte observação: a qualificação de espírito de verdade não pertence senão a um só. Observem que é totalmente diferente do que ele disse e que nós mostramos anteriormente no Evangelho. E continua: e pode ser considerada como nome próprio. Está especificada no Evangelho. Aliás, esse espírito se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Devemos pôr-nos em guarda contra os que adornam indevidamente com esse título. São fáceis de reconhecer pela prolixidade e pela vulgaridade de sua linguagem. Kardec fez essa observação fazendo referência na análise de comunicações apócrifas que falam e se apresentam muitas das vezes como sendo o próprio Jesus. E aí ele identifica o nome Espírito de Verdade não pertence senão a um só Espírito e não a vários, como alguns de nós pensam. E pode ser considerada como nome próprio.
E ainda mais, diz que esse espírito, então nesse momento ele já entendia e já sabia quem seria o espírito de verdade, se comunica raramente e apenas em circunstâncias especiais. Está lá na Revista Espírita do ano de 1866, para os irmãos que assim desejarem pesquisar e se inteirar mais a respeito desta comunicação. Então, a quem poderíamos denominar de a verdade, além de Jesus? Sendo o Espiritismo o cristianismo redivivo, qual o livro mais provável de encontrar a resposta além do Evangelho? No que pese, em algum momento Kardec demonstrou ainda não saber quem seria esse Espírito. Quem, além de Jesus, empregou por dezenas de vezes a expressão "em verdade vos digo". Ele mesmo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim". Isso está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6. A questão é que parece que nós, muitas das vezes, preferimos ver a negativa do que as afirmativas em torno de assuntos semelhantes a estes. E em João capítulo 8, versículo 32, ele nos diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Qual verdade? A verdade que o próprio Cristo nos trouxe. Conhecendo a verdade que o próprio Cristo nos trouxe, estaremos conhecendo o próprio Jesus. A quem podemos identificar com esses títulos? Nosso Mestre bem-amado, Mestre de nós todos, o Filho de Deus, Divino Mestre e meu Senhor e o vosso, termos utilizado por diversas expressões em comunicações espirituais e presente em toda a codificação espírita. E o que nos parece, muitas das vezes, é que os irmãos que tentam negar o lado religioso da codificação espírita tentam construir um espiritismo como se fosse possível sem a figura de Jesus. E no ano de 1863, na Revista Espírita, Kardec nos trouxe a comunicação de Erasto, que diz que ele usou a expressão: "Eu, que sou um dos últimos e mais obscuros discípulos do Espírito da Verdade". Então, Erasto assume aí como um discípulo do Espírito que preside a codificação espírita. Em João capítulo 15, versículo 26, ele nos traz as palavras de Jesus: "Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim". Observe que no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 26, João ressalta as palavras de Jesus, que avisa da vinda do Consolador, se referindo como Espírito de verdade que procede do Pai, que ele testificará do próprio Jesus. Jesus trata o Espírito de verdade como se fosse uma outra pessoa, motivo pelo qual se alega não poder ser ele. Esse é o engano que muitos de nós cometemos ao tentar interpretar as palavras de Jesus. Entretanto, nós lembramos que muitas das vezes Jesus expressou-se dessa forma, conforme nos evangelhos, a designação do Filho do Homem, que só se pode atribuir a ele. Porém, usou-se dessa expressão como se fosse a uma outra pessoa, e não ele próprio. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículos de 11 e 12, o evangelista deixa claro que Jesus viria com um novo nome. Está lá em Apocalipse 3. "Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna
no santuário de meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desceu do céu da parte de Deus, e também escreverei nele o meu novo nome. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 e 12. Jesus anunciando que viria e escreveria o seu novo nome. A volta de Jesus com o novo nome leva-nos a deduzir ser ele o próprio Espírito de verdade. Entre outras passagens da codificação, podemos destacar o que alguns espíritos revelaram. Na Revista Espírita de 1860, Chateaubriand nos diz: sois guiados pelo espírito gênio do cristianismo. Eu vos disse, é porque o próprio Cristo preside aos trabalhos de toda a natureza que estão em vias de cumprimento para abrir a era da renovação e de aperfeiçoamento, que vos predizem os vossos guias espirituais. Observem que é o espírito de Chateaubriand reafirmando a presidência dos trabalhos da nova era. É o Cristo que preside os trabalhos da renovação e de aperfeiçoamento, que predizem outros espíritos a respeito da renovação espiritual que passa no nosso planeta. Mais uma vez está registrado a presidência desses trabalhos da renovação da nova era pelo Cristo. Na Revista Espírita de 1861, Kardec registrou uma correspondência recebida do Sr. Rustem de Bordeaux, onde Rustem nos diz: agradeço com alegria e humildade a esses divinos mensageiros por terem vindo nos ensinar que o Cristo está em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Essa terceira explosão de bondade divina em cumprimento daquela palavra final do Evangelho: uno novile et nos pastor, um rebanho e um pastor. Por nos ter vindo dizer, nada temais. O Cristo, por eles chamado Espírito de Verdade, é o primeiro e mais santo missionário das ideias espíritas. Essas palavras me tinham tocado vivamente, e eu me perguntava: mas onde então está o Cristo em missão na Terra? A verdade comanda, conforme expressão do Espírito Marius, bispo dos primeiros tempos da Igreja. Essa falange de espíritos enviados por Deus em missão na Terra para a propagação e o sucesso do Espiritismo. Observem que são palavras do próprio Sr. Rustem afirmando que o Cristo é conhecido como Espírito de verdade pelos próprios Espíritos. Só por nós encarnados é que ainda não entendemos essa realidade. Apesar de estar escrito, nós não lemos. Talvez precise se desenhar para nós entendermos essa realidade. Na Revista Espírita de 1861, Kardec nos traz as palavras de Erasto, que nos diz: não podeis acreditar o quanto nos é doce e agradável presidir o vosso banquete, onde o rico e o artesão se acotovelam bebendo fraternalmente, onde o judeu, o católico e o protestante podem se sentar na mesma comunhão pascal. Não podeis acreditar o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, nosso Mestre bem-amado, me ordenou conceder às vossas piedosas cortes. E nós perguntamos: quem além de Jesus, Erasto, poderia tratar como nosso Mestre bem-amado, senão o próprio Cristo, que é o Espírito de Verdade? Na Revista Espírita de 1861, Kardec
leia a mensagem de Erasto aos espíritas de Bordeaux, onde diz: sei o quanto vossa fé em Deus é profunda, e quão fervorosos adeptos sois da nova revelação. É por isso que vos digo, em toda a efusão de minha ternura por vós, estaríamos todos desolados, nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo na França, se a concórdia de que até hoje dessas provas brilhantes viessem a desaparecer de vosso meio. É Kardec, lendo, ao trazer mais uma comunicação de Erasto, falando que o Espírito de Verdade é quem dirige os trabalhos do Espiritismo. Devo vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de Verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Quem seria o mestre de todos nós, referido por Erasto, senão o próprio Jesus? Na Revista Espírita de 1862, Kardec registra a comunicação do Espírito Antoine, espírito que foi pai de Kardec, dizendo: aquele disse que tiver resistido a essas tristes tentações pode não esperar a mudança dos decretos de Deus, os quais são imutáveis, mas contar com a benevolência sincera e afetuosa do Espírito de Verdade, o Filho de Deus, o qual saberá, de maneira incomparável, inundar sua alma da felicidade de compreender o espírito de justiça perfeito e de bondade infinita e, por consequência, salvaguardá-lo de toda nova armadilha semelhante. É mais uma comunicação espiritual fazendo referência ao Espírito de Verdade como sendo o Filho de Deus, o qual só a Jesus nos referimos dessa maneira. Na Revista Espírita de 1863, Kardec nos traz a comunicação de São José, que nos diz: compreendei bem que quanto mais conduzirdes os homens a vos imitar, mais o conjunto de vossas preces terá poder. Tomai os homens pela mão e conduzi-os no verdadeiro caminho, onde engrossarão a vossa falange. Pregai a boa doutrina, a doutrina de Jesus, a que o próprio Divino Mestre ensina em suas comunicações, que não fazem senão repetir e confirmar a doutrina dos evangelhos. Aqueles que viverem verão coisas admiráveis, eu vos digo. Na Revista Espírita de 1864, em Bordeaux, no mês de maio, Kardec registra uma comunicação do Espírito de Verdade que diz: acaba de aparecer um novo livro. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, por ordem de meu Pai, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. E aí o Espírito de Verdade, que assina essa comunicação, está se referindo ao novo livro como sendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo, vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Ou seja, no ano de 1864, o Espírito de Verdade dá essa comunicação dizendo que há 18 séculos atrás ele plantou a boa semente e que essa semente foi abafada pela incredulidade e o materialismo. Quem mais, além de Jesus, poderia ser ao afirmar tais palavras, senão o próprio Jesus assinando como o Espírito de Verdade? E continua: hoje, por ordem do Eterno, os Espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, são destinadas a vos mostrar o caminho que conduz aos pés do Pai Celestial.
Sedes dóceis aos seus ensinos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Palavras do Espírito de Verdade. Na Revista Espírita de 1864, Kardec consigna a comunicação do Espírito Hahnemann, que diz: cada um procurará pela melhoria de sua conduta adquirir esse direito que o Espírito de Verdade que dirige esse globo conferirá quando for merecido. Ora, quem é que dirige o globo no mundo espiritual? Senão o próprio Cristo. Na Revista Espírita de 1867, Kardec nos traz a comunicação do Espírito Sonês, que diz: possas tu, para os anos por vir, ser essa estrela luminosa que conduzia os reis magos para a manjedoura de uma humilde criança do povo. E quem foi essa criança que, através das estrelas, seguiram o caminho em direção à manjedoura onde guardava Jesus? E continua a comunicação. Eles vinham render homenagem à encarnação que devia representar, no mais vasto sentido, o Espírito de Verdade, essa luz benfazeja que transformou a humanidade. Meus irmãos, como podem ver, é mais uma comunicação se referindo a Jesus como sendo o Espírito de Verdade. Por esse menino tudo foi realizado. É bem ele que eterniza a graça e a simplicidade, a caridade, a benevolência, o amor e a liberdade. O Espiritismo, estrela luminosa, que também deve rasgar, como fez aquela há 18 séculos, o véu sombrio dos séculos de ferro, conduzir os terrícolas à conquista das verdades prometidas. Saberá ele se desvencilhar das tempestades que nos prometem as evoluções humanas e as resistências desesperadas da ciência em apuros? É o que vós todos, meus amigos, e nós, vossos irmãos da erraticidade, somos chamados a melhor acusar, inundando esse ano com as claridades conquistadas. Trabalhar com esse objetivo é ser adepto do menino de Belém, é ser filho de Deus, de quem emanam toda a luz e toda a clareza. Mais um registro de comunicação espiritual trazido pela Revista Espírita, onde só falta desenhar. Mais claro do que esta, para bom entendedor, fica muito claro. Ser Jesus, o Espírito de Verdade. No livro Obras Póstumas, uma comunicação do Espírito Inocente, aquele que em vida foi arcebispo de Taurida. A Alemanha assiste, como em todos os tempos, à imigração de seus habitantes às centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa Príncipe Temporal espalha o erro pelo mundo em vez do Espírito de Verdade, de que ele se constituiu o emblema artificial. E quem o Papa se intitula representante do céu aqui na terra, senão a Jesus? E a quem mais essa comunicação poderia estar se referindo como Espírito de Verdade, além de Jesus? Na Revista Espírita, no ano de 1868, uma comunicação espiritual que teve a assinatura de uma entidade que apenas se designou um espírito, nos diz: coragem, o que foi predito pelo Cristo deve se realizar. Nesses tempos de aspiração, a verdade, a luz que ilumina todo homem vindo a este mundo, brilha de novo sobre vós. Perseverai na luta. Sedes firmes e desconfiais das armadilhas que vos são estendidas. Ficais ligado a esta bandeira, onde vós haveis escrito: fora da caridade não há salvação. E depois, esperai,
porque aquele que recebeu a missão de vos regenerar retorna. E ele disse: bem-aventurados aqueles que reconhecerem o meu novo nome. É uma comunicação espiritual ratificando aquilo que está escrito lá no livro de Apocalipse. Na Revista Espírita, no ano de 1868, Kardec nos traz outra comunicação de Erasto que nos diz: eis, meus filhos, a verdadeira lei do Espiritismo, a verdadeira conquista de um futuro próximo. Caminhai, pois, em vosso caminho, imperturbavelmente, sem vos preocupar com as zombarias de uns e amor próprio ferido de outros. Estamos e ficaremos convosco, sob a égide do Espírito de verdade, meu Senhor e o vosso. E quem mais, além de Jesus e Erasto, poderia estar se referindo nesta comunicação? No livro Missionários da Luz, o Espírito Alexandre, ao falar com André Luiz, diz: observando André Luiz que do alto jorravam-lhe sobre a fronte fios de luz irisados, ou seja, semelhantes ao arco-íris de brilhante luz. Mediunidade, prosseguiu ele, arrebatando-nos os corações. Constitui meio de comunicação e o próprio Jesus nos afirma: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. E entrará, sairá e achará pastagens. Porque audácia incompreensível imaginais a realização sublime, sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor. Ouve-me, irmãos meus, se o dispondes ao serviço divino, não há outro caminho, senão ele, que detém a infinita luz da verdade e a fonte inesgotável da vida. Como veem, meus irmãos, na própria obra de André Luiz, Missionário da Luz, ele nos traz essa informação. Pois quem mais poderia representar a essas palavras como Espírito de verdade e infinita luz, senão o próprio Jesus? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que trata do advento do Espírito de verdade, está registrada as instruções dos Espíritos que diz: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, e também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raros, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornardes perfectíveis, e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Assinatura do Espírito de Verdade, em Paris, no ano de 1861. E continua as instruções dos Espíritos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis a lures, a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo.
escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. E no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo dos vossos corações. Ele, então, vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. E em obras póstumas nós trazemos outras mensagens e ratificam a questão do Espírito de Verdade ser o próprio Cristo. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós, e com auxílio devotado dos Espíritos que te são mais fiéis e em cujo número digna-te de me incluir sempre. Conta conosco e conta sobretudo com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Nossa ação, principalmente a do Espírito de Verdade, é constante ao teu derredor, e tal que não a podes negar. Assim sendo, não entrareis em detalhes ociosos a respeito do plano de tua obra, plano que, segundo meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e completamente. Compreendeis agora porque precisamos ter-te sob as mãos, livre de toda preocupação outra, que não a da doutrina. Uma obra como a que elaboramos, de comum acordo, necessita de recolhimento e de insulamento sagrado. Tenho interesse pelo teu trabalho, que é um passo considerável para a frente e abre, afinal, ao Espiritismo, a estrada larga das aplicações proveitosas a bem da sociedade. Com essa obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já se lhe pode ver a cúpula e desenhar-se no horizonte. Bom, meus irmãos, concluímos aqui a nossa apresentação da noite de hoje, desejando sinceramente que os irmãos possam se aprofundar naquilo que nós expomos e que possamos ter colaborado para dirimir eventuais dúvidas a respeito do Espírito de Verdade ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos a todos a oportunidade de podermos estarmos sendo ouvidos e desejamos que dentro em breve o nosso Senhor Jesus Cristo nos permita mais uma vez nos encontrarmos através do nosso canal Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos.